Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 13, a penúltima lição desse trimestre. E essa lição tem como tema o propósito de missões. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16. E está escrito assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Verdade prática. Pregar o Evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 5, versos 9 a 14. E essa lição tem dois objetivos. Primeiro, apontar o alvo da obra missionária e segundo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Professor Joás, estamos na penúltima lição desse trimestre, já estudamos aí 12 lições até o momento. Até aqui nós falamos da grande comissão, missões transculturais no Antigo e Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, sobre a oração e a contribuição, a responsabilidade da igreja com os missionários que são enviados, os missionários fazedores de tenda, os ofícios dos missionários, o sustento desse missionário através da igreja. Falamos do desafio da janela 1040, que foi uma lição muito boa, missões à igreja perseguida, o modelo de missões da igreja de Antioquia, que foi a última lição, e agora nós vamos falar do propósito de missões, ou seja, o cerne do nosso trimestre está aqui hoje. Por que fazemos missões? É a grande pergunta. E hoje, tempos tão complicados, né, como os nossos, a igreja é praticamente pressionada o tempo todo, forçada a abandonar a missão, né? Forçada a desanimar da missão, a olhar, a reinterpretar a missão, né? Ressignificar o sentido da missão e tudo mais. Então a igreja sofre pressões de todo tipo para não fazer a missão que ela tem que fazer, né? A gente olha para a grande comissão, principalmente os textos de Mateus e de Marcos, né? Marcos 16, Mateus 28, e a gente vê que a missão da igreja ela tem objetivos que precisam ser alcançados, e se eu fosse definir nas minhas palavras, né, resumir em poucas palavras, a missão da igreja seria enriquecer o mundo, né? Porque o trabalho evangelístico da missão da igreja, de levar o evangelho, ele acaba trazendo uma riqueza social e uma riqueza educacional que só existe na igreja, né? E quando a igreja sai, né, para levar isso para fora, né, através do evangelismo e da missão, essa riqueza é distribuída para esses lugares onde a igreja chega, né? Então, enriquecer o mundo é um papel, né, da igreja nessa comissão de Cristo. Muito bom. Professor, agora interessantíssimo quando a gente fala dessa palavra-chave da lição, propósito, né? Qual que é o principal propósito da igreja em fazer missões? Você já acabou de falar aí e definiu isso muito bem, que a igreja ela tem uma missão, professor. E a missão, ela recebeu isso do Senhor Jesus, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não falou local, não falou a área geográfica, não falou a que pessoa, mas falou a toda criatura. Então todos precisam ouvir de Jesus, todos precisam saber quem é Jesus. É a missão da igreja. Essa missão ela já estava muito bem definida antes do nascimento da igreja até, né? Os nossos eruditos, né, eles sempre colocam um marco temporal para o nascimento da igreja em Atos 2 ali, né, na festa de Pentecostes. E muito antes disso, né, as bases, as diretrizes para essa missão já estavam bem definidas nos profetas, na história, né, do Antigo Testamento. Isso está registrado em vários pontos aí, né, de que Deus traria um novo tempo, de uma nova aliança, onde a sua verdade seria escrita nos corações de carne, né, ele quebraria os corações de pedra, né, e
faria esses corações receptivos, suscetíveis à mensagem do Evangelho. E assim, ele fala, os profetas, né, apontam para um tempo onde, na plenitude dos tempos, viria o Salvador, né? Esse é o Evangelho, as boas notícias da salvação, né? E ele viria e ele faria com que a divisão que existia entre povo de Deus e povo pagão, né, essa divisão fosse quebrada, né, e até pessoas mais distantes no planeta se juntariam ao povo de Deus, né, e seriam igreja de Deus, né. Então, muito antes do nascimento da igreja, digamos assim, né, esse propósito de Deus, esse sonho de Deus já estava bem demonstrado na sua revelação maior, que é a Escritura, né? E se a gente entender isso, a gente entende o que precisa ser feito na missão, né? Que é levar essa verdade para o máximo de pessoas possível, no máximo de lugares que for possível também, né? Para que todos tenham acesso a esse Evangelho do Reino. Bom, professor, vamos lá na nossa introdução. A nossa lição está dividida aí em dois capítulos. O primeiro deles é o alvo para a obra missionária, e o segundo capítulo dessa lição pequenininha, professor, mas de uma importância enorme. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Introdução. O propósito da igreja nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. Então nós já vimos aqui na introdução, se fosse para a gente ficar só aqui nessa introdução, nós já falaríamos tudo que precisamos falar sobre essa lição, professor. A palavra-chave é propósito, e o objetivo da igreja, ou a missão da igreja, é transmitir o que recebeu do Senhor Jesus. Eu vou começar a falar aqui, professor, quando Paulo institui a ceia na igreja de Corinto, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É a missão da igreja, né, professor? A igreja deve buscar nessa fonte para levar, né, aos povos, às nações, a verdade de Deus. E assim, isso precisa ser feito com mais urgência do que tem sido feito, né? A gente já falou das pressões que a gente sofre, mas assim, a gente precisa lembrar, né, de que a motivação que a gente tem para pregar não precisa ser nada assim, mágico, não precisa ser nada espantoso, sobrenatural, né? A motivação que a gente tem para pregar é isso que a gente lê em Mateus 28, em Marcos 16, né? Mateus 28, 19, 20, né? Marcos 16, 15 principalmente. A nossa motivação maior de pregar o Evangelho é que Ele nos mandou fazer isso. Nós temos uma ordem direta do nosso Senhor. A gente chama Ele de Senhor, né? De Mestre. Então, se Ele governa a nossa vida, né? A ordem mais importante que Ele já nos deu não pode ser negligenciada, né? E essa é, sem dúvida, a ordem mais importante que Ele nos deu. Bom, professor, você mexeu num ponto aí muito importante. Se Ele governa a nossa vida, então, a gente vê muito assim, muita gente falando que vai pregar o Evangelho, quer pregar o Evangelho, ou muitas igrejas falando que quer pregar o Evangelho, e acaba não transmitindo a mensagem salvífica de Jesus. Será porque essa pessoa ainda não viveu essa experiência de ser salvo na íntegra? Será porque Cristo não governa essa vida? Será que ele não experimentou mesmo a verdadeira salvação? Porque a salvação, o próprio nome já fala do Evangelho, boas novas. Será que essas boas novas não chegou até essa pessoa a ponto dela não querer transmitir? Porque se eu tenho uma coisa boa, professor, é normal, natural, que eu queira compartilhar com você. E assim, a ordem é muito clara, né? Muito objetiva. Ide por todo mundo. Então, não tem lugar nenhum que é exceção. Né? Você não pode olhar para um ponto no planeta, um
uma comunidade, um ajuntamento, um prédio, ou qualquer coisa que seja, e falar, não, aqui não, né, eu vou lá, mas aqui não. Então é todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas eu acho que esse tipo de gente aqui nem gente é. Né? Gente que faz isso aqui, para mim, nem... Mas é toda criatura. Mesmo que você não considere, né, humano, aquele grupo, é para ir lá e pregar o evangelho. É uma ordem, né? Então é pregar para o Hamas, para o Boko Haram, dê o que der, né? Dê o que der, vai lá e prega o evangelho. E assim, é tão abrangente assim, e é tão claro assim, que é pregar o evangelho. Tem aí, até o querigma já está entregue, já está pronto. Né? Pregar o quê? O evangelho, né? A verdade da salvação, plano de salvação. O que acontece é que nós vivemos tempos onde a gente, até essas coisas mais básicas, como o plano da salvação, a gente desconhece. Né? A gente consegue ficar 10, 20, 30 anos na igreja e sem saber dessas coisas. E assim, não é admissível isso. Né? Nós temos uma ordem clara, objetiva, direta, daquele que nós chamamos de Senhor. Né? Senhor é quem governa. Né? Então, negligenciar essa ordem é, no mínimo, estupidez. Né? Nós recebemos a graça através do evangelho, professor. Isso é fato. Muitas pessoas não têm uma definição clara do que é graça. A definição comum a todos nós homens é graça é o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Tá, mas favor imerecido de quem para quem? Favor imerecido de Deus, né? Nós não merecíamos. Deus nos deu a graça, nos deu esse favor que nós não merecíamos. Só, professor, que hoje nós vimos... O mínimo que a gente pode fazer é obedecer. Obedecer. Tanta graça que recebemos. Mas tem muita gente que não consegue entender, ou não consegue viver, ou não experimentou essa graça desse lado que a gente vai abordar aqui, porque isso tem tudo a ver com a salvação, com a mensagem que a igreja prega. A graça, ela não só te capacita em tirar do pecado, mas ela te blinda para você não pecar também. Nós não precisamos viver naquela vida de pecado, na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida do cristão. Essa mensagem que é o evangelho completo que Jesus quer que a gente prega. Então, por isso que o evangelho transforma. Você pega lá os terroristas, né, hoje muito em evidência, né, e odiado por muitos, o Hamas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Claro que as atitudes que eles fazem não correspondem com o evangelho de Cristo, mas eles precisam ser amados. Eles precisam ser amados, eles precisam da graça de Deus, assim como eu preciso, como você precisa, como todos nós precisamos. Eles são alvo da graça. Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por eles também. E eu estou falando de um terrorista aqui que está em evidência, mas pode ser qualquer um, alguém que praticou um homicídio, alguém que praticou o roubo, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pecado que ofende a santidade de Deus, é alvo da graça de Deus. E a igreja precisa pregar o evangelho a essa pessoa. Nós vivemos tempos tão estranhos, né, que assim, até pessoas próximas a nós, né, a gente vive numa constante cobrança dessas pessoas. Né? Eu estou falando a gente, assim, eu estou generalizando para ficar mais ilustrativo. Né? A gente vê pessoas o tempo todo desdenhando do esforço que alguém faz para se tornar melhor através do evangelho. Né? Alguém se converteu, mas há 15 anos atrás cometeu esse deslize. Aí você vê, a pessoa está no processo, a pessoa está buscando a vontade de Deus, está buscando viver com Deus, viver em Deus. E aí a pessoa é sempre, constantemente lembrada por alguém que alguém que até chama ele de irmão, deseja a paz do Senhor para a vida dele, mas aí está sempre cobrando. Não, mas não dá para confiar em fulano porque é o que ele fez. Então, aí se a gente age assim com irmãos, imagina olhar para, se a gente depara agora, sai na rua ali e depara com alguém com a camisa do Hamas, assim, né? Com a logo do Hamas, e assim, faixinha assim na cabeça, alguma coisa assim, a gente vai atravessar a rua. Né? Não, eu não consigo enxergar a pessoa assim que defende gente que degola bebês, eu não consigo enxergar pessoas assim como humanos. Pouco importa, se não enxerga assim,
é seu dever amá-lo e pregar o Evangelho para ele, porque é toda criatura que é alvo do Evangelho, né? Mesmo que aos olhos de alguém aquilo ali não seja um ser humano, né? Se esse alguém se diz cristão, deve rever os conceitos, deve, né, buscar um entendimento melhor do plano de Deus, porque se você pedir para Deus te mostrar como ele vê aquele sujeito, ele vai dar a mesma resposta que se você pedisse para Deus mostrar como ele vê o pastor Gilberto, né? Ele vai responder algo parecido como: é alguém que eu criei para minha glória, para o louvor do meu nome, alguém que eu amo como filho, como alguém que eu fiz para viver a minha glória, para viver o melhor que eu tenho, né? Então a resposta vai ser a mesma para qualquer um que você perguntar, né? Então, não levar o Evangelho para grupo A, grupo B, grupo C. Você está indo lá pregar para aquela gente? Perda de tempo, prega aqui. Não, isso não dá para nomear, né? Cristãos que agem com esse desdém a quem leva o Evangelho, a quem quer que seja, né? O Evangelho, ele precisa ser levado a toda criatura, em todo mundo, em todo lugar, né? Então a gente não tem desculpa para não pregar o Evangelho, é isso, né? A gente é indesculpável. Bom, professor, já falamos muito aqui nessa introdução, o alvo da obra missionária. Então nós vimos aqui, ponto 1, o fundamento da realidade salvífica e um propósito global. Nós já falamos tudo isso aqui, né? O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber que o propósito de Deus é redimir a humanidade desde o livro do Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno é de tomares o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Então, e esse propósito é global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Então vamos lá, professor. Primeiro nós precisamos entender quem estamos pregando e por que estamos pregando. O que nos motiva a pregar o Evangelho, né? É aquilo que eu falei. Se recebemos a graça de Deus, nós precisamos transmitir essa graça. A quem? A quem cruzar o nosso caminho. E os que não cruzar o nosso caminho, nós devemos ir atrás. O alvo é esse aí, né? Apocalipse 5:9. Né? Tá dizendo que Jesus comprou com o sangue dele, né, pessoas, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus já comprou. E ele comprou preço de sangue. O sangue dele mesmo, derramado no Calvário. Uma obra de graça, né, que ele não precisava ter feito, não era obrigação, não era algo imposto, não, ele fez por amor, né, ele fez por entrega, né, por graça mesmo, liberalidade. E aí comprou homens de todo povo, tribo, língua, nação, né? Então ninguém ficou de fora do alcance da salvação de Cristo, né? Não foi por um grupinho, foi por todos, de toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações, de todos os povos. E aí, a única coisa que ele nos pediu, né, a ordem primária de Cristo foi ide, pregai o Evangelho, né? Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim, né? Quando eu estiver lá derramando sangue, todos olharão para mim. Todos, de toda a tribo, povo, língua, nação. Está escrito isso lá em João 12, né? E aí, o essencial, o bruto, né? O que precisava ser feito, ele já fez, né? A gente só precisa ir e pregar, e anunciar, falar do que ele fez, né? Falar do que ele fez por nós. Nós estávamos perdidos, éramos pecadores, vendidos ao pecado, escravos de Satanás, do inferno, né? E aí ele foi e fez isso. Derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado, nos comprar como seu povo, né, nos fazer diferentes, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, fazer de dois povos um, derrubar a separação. Ele fez isso tudo na cruz. Né? É nosso papel anunciar isso. Então, quando a gente não anuncia,
a gente está negligenciando uma ordem direta do nosso Senhor, né? Isso é negligência, não precisa, né, entrar em outros adjetivos, negligência já engloba bastante, né, o que quem não evangeliza está fazendo, né, quem não prega o evangelho está fazendo, está negligenciando uma ordem direta do Senhor. E sendo essa a causa, né, pela qual ele veio, né, ele veio para ofertar essa salvação nesse nível, né, e só nos pediu para anunciar. Não anunciar, além de negligência, é como se fosse uma rebelião. Porque, tipo assim, eu entreguei o meu sangue, eu dei tudo, né, deixei lá no céu, lá, fiz a kenosis, né, deixei lá no céu glória, honra, status de Deus, né, não fiz conta disso, e tornou-se humano e fez isso tudo, derramou sangue na pior morte que existe, pior tipo de morte que existe, né, a mais indigna de todas, se tornando maldição, maldito, né, para quê? Para que a gente só fosse lá e anunciasse, falasse que ele fez isso, e a gente não fala, né, a gente sabendo que isso é algo importantíssimo para ele, né, ele nos dando tudo que nos dá, fazendo tudo que fez e que faz por nós, só nos pede isso, anunciar o que ele faz. A gente negligencia. Isso não é só negligência, isso é rebelião também, né? Por isso que Paulo aponta para a obra evangelística, missionária, como uma obrigação imposta, né? A responsabilidade de pregar o evangelho, professor, nós já estamos quase fechando esse bloco aqui, mas é aquilo que eu falei, a gente transmite aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente recebeu. Eu acredito que tem muita gente que não transmite o evangelho porque não sente o evangelho. O evangelho não é só aqui nessa terra. O reino de Deus está aqui entre nós agora, mas o reino de Deus é eterno, é perpétuo. Nós estamos falando de uma eternidade com Deus e de uma eternidade sem Deus também. Então, quando a gente consegue identificar isso, o que é uma eternidade com Deus e o que é uma eternidade distante de Deus, pronto, o evangelho chega exatamente no meio ali como um fator decisivo na vida de alguém. Você quer ficar longe de Deus? Disso. O tamanho não é? Você quer ficar junto com Deus? Olha o final da sua vida terrena, o que vai dar, uma vida eterna ao lado de Deus. Não, você quer ficar distante de Deus? Olha o que vai ser estar distante de Deus numa vida, vamos falar assim, perdida, numa eternidade sem Deus. Olha a dimensão disso aí. Não é só aqui na terra. A nossa vida aqui é muito passageira. Muito passageira. Tem consequências eternas, né? Pregar ou não pregar, isso terá consequências eternas. Isso. E a eternidade tem muita coisa a revelar, viu, professor? Muita gente que a gente pensa assim, vai entrar no céu, não vai. E outras pessoas não vai estar no céu, não vai estar por aquilo que nós não conhecemos. Eu não conheço o que está por dentro de nós, né? Conheço o que está em mim, e Deus conhece todos nós. Mas Deus conhece o que está por dentro, por fora, conhece o assentar, o levantar, a motivação, sabe de tudo isso aí. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição importantíssima para o nosso currículo cristão. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos na lição de número 13, o propósito de fazer missões, propósito de missões. Bom, professor Joás, nós fechamos aqui mais esse segundo capítulo aqui em 2 subtópicos. Qual é a nossa disposição e pois-me é imposta essa obrigação? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Precisa nem comentar isso aqui, né, professor? É o que a gente já vinha falando aí, e não é nem desde essa lição, né, desde lições anteriores. A obra missionária, né, a pregação do Evangelho é algo extremamente importante para Deus, pelo que a gente vê na Escritura. A Escritura é a maior revelação de Deus que a gente tem. E a gente olhando para a Escritura, a gente vê o quanto a pregação do Evangelho, a ministração da verdade de Deus, a gente vê quanto isso é importante para Deus, né? E assim, sendo tão importante, e com ordem expressa, né, de ir e anunciar, e ir pregar, não fazer isso, a gente já comentou aqui, além de negligência, seria uma rebelião, e a gente vê aí no texto de 1 Coríntios, né, 9, verso 16, Paulo falando que é um tipo de obrigação que é imposta a ele, né? Então, se a gente olhar a palavra lá na sua origem, né, a gente vai ver que essa imposta aí tem a ver com algo que me é colocado como uma imposição, algo que eu preciso fazer de uma forma que eu sou fortemente impulsionado a fazer. Obrigado, né? Eu sou fortemente impulsionado, é como se eu estivesse levando um empurrão para fazer, né? Fortemente impulsionado. É um impulso que ele tem de fazer, e esse impulso é muito forte. E aí, talvez esse impulso vá nesse sentido que a gente está falando aqui. Se é algo que vale tanto para Deus, se é algo que custou tanto para Deus, né? Custou o seu filho, custou o sangue dele, né? Custou encarnar, custou muito para Deus. E a gente simplesmente negligenciar, não fazer e pronto, e ficar por isso mesmo, né? Negligência, rebelião. Então pensar, né, no que ele fez e pensar no pouco que ele exigiu de nós, só pregar. É só pregar? É só falar dessas grandezas que ele faz? É só dizer para todo mundo o quanto ele é bondoso, gracioso, misericordioso? É só isso, né? É só falar da salvação que ele ofertou para todos nós? Isso é muito pouco. Então é como se essa vergonha nos impulsionasse, né? Porque não pregar é uma vergonha.
né? Para alguém que recebeu tanto, não entregar nada, é vergonhoso. Então eu sou fortemente impulsionado a fazer. Ah, mas eu sou muito tímido. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas a minha oratória é trágica. Eu falo né o tempo todo. Né? Não, tem um monte de defeito, mas nada disso vai me impedir de falar o que ele faz, o que ele tem feito. Né? Porque é algo tão pouco que me é exigido diante de tanto bem que ele me faz. Né? Então não pregar seria uma vergonha. Né? Eu sou impulsionado a pregar. Tá, professor, olha bem, à nossa disposição, nós estamos disponíveis para pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, e sobre essa questão, pois me é imposta essa obrigação, eu vou voltar num tema que nós falamos aqui no bloco anterior. Acho que o ponto divisor de águas entre pregar ou não, está na vida pós-morte ou na vida pós-arrebatamento, vamos falar assim, principalmente, vamos falar da vida eterna com Deus ou sem Deus, na separação eterna de Deus e numa vida juntinha com Deus. O cerne da pregação está aqui. Não é pregar para ganhar alguém, para encher a igreja, para ter número de crentes na igreja. Tudo isso entra como um fator numérico, quantitativo e qualitativo. Mas nós estamos falando de uma vida eterna. Isso aí não tem exponencial algum que vai mensurar isso aí. Mas quando nós falamos da vida eterna, da importância de alguém escapar da segunda morte, aqui está o ponto divisor, aqui está o fator divisor, o fator diferencial de toda a pregação do Evangelho. Eu quero que alguém vá para o inferno, eu deixo pregar o Evangelho. Eu quero que alguém povoe o céu e tenha contato com Deus e adentre pelas portas, ou passe pela porta que é Cristo, eu tenho que pregar o Evangelho. O ponto divisor está aqui. Então o negócio é ir pregar, né? A gente não tem justificativa, a gente não tem nada plausível para dizer, ah, não posso pregar porque, né, por causa de, né, não tem nada que justifique não pregar. Né? Alguém que recebeu tanto de Deus deve entregar alguma coisa. Bom, vamos encerrar aqui, professor, com duas sinopses aqui, a sinopse do ponto 1 e do 2. O alvo da obra missionária é apresentar o plano da salvação a todo pecador. Será que nós conhecemos mesmo o plano da salvação? Está claro na mente de todo cristão? Pois é, eu já ouvi de cristãos e cristãos mais antigos até, né, salvo de quê? Eu preciso falar de salvação, mas é salvo de quê? Salvo para quê? Salvo da condenação, né, da pena que está imposta a quem vive no pecado, né, a quem pratica injustiça e iniquidade, para quem está vendido ao pecado, nos termos lá de Efésios. Né? Então, o Evangelho ele vem transformar essa realidade, que é uma realidade eterna. Né? Alguém que estava condenado a sofrer eternamente distante de Deus, por causa do pecado, que vem de gerações, né? Desde de Adão até aqui, a gente já nasceu condenado, a gente já nasceu morto. Né? Salmo 51 explica isso, claro. Falando assim, né? Nasceu condenado à morte. E aí o que Cristo fez foi para mudar essa sentença. Né? E ele já fazia isso o tempo todo, né? Na antiga aliança. Você vê, há uma maldição sobre Levi. O patriarca amaldiçoa Levi. Né? E aí essa maldição ela tem um alcance em pouquíssimas gerações. Né? Porque quando Levi é a única tribo honesta, justa, obediente a Deus, no meio do deserto, né, disposta a fazer o que Deus pede, a agir conforme Deus quer que haja, aí essa maldição é transformada em bênção. Né? Levi passa a ser uma tribo especial, uma tribo que zela pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelos objetos sagrados, pelo culto. Né? Então Deus transforma a maldição em bênção, Ele transforma as realidades, porque Ele é Senhor, Senhor de tudo. Né? Então nós nascemos condenados à morte, ao pecado, e é morte eterna, né? Condenado à morte por causa do pecado, né? Mas Ele, pelo que Ele fez na cruz, pelo preço do sangue dele, Ele comprou. Né? Povos de toda língua, gente de toda língua, povo, tribo, nação, para viver a vida eterna ao lado dele. Esse é o plano da salvação. É isso. Tá. Agora, a segunda pergunta.
Pregar o evangelho é a posição de cada crente. Será que nós, conhecendo a necessidade, a importância do plano da salvação em nós e para o próximo, nós estamos disponíveis para pregar o evangelho? Quando a gente fala de disponibilidade, eu não estou falando de tempo integral para pregar o evangelho. Hoje você pode pregar o evangelho através das mídias, através de uma ligação, através de uma carta, você pode pregar usando palavras, você pode pregar em silêncio com o seu testemunho. Você tem N opções de pregar o evangelho. Nós estamos usando cada momento para pregar o evangelho. Essa disponibilidade eu levo a sério a pregação do evangelho? A igreja, ela tem ministérios, né? A igreja, ela tem até condições de separar pessoas para viver integralmente, para a missão, para a evangelização, para o evangelismo, né? Então a igreja tem evangelistas, por exemplo, tem missionários, né, comissionados e recebem todo o suporte da igreja que os envia, mas num sentido mais geral, mais amplo, aí é a ideia aqui, né, a pregação é uma tarefa de todos, todo crente, né, todo crente tem essa comissão, é uma grande comissão, né, todo crente tem essa comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, né, e aí é pregar o evangelho, não por exemplo, nós vemos comunidades inteiras investindo tempo, investindo material humano, investindo em educação até, em coisas que não são evangelho, né? Não é para ir pregar motivação, né, pessoal, motivação de qualquer tipo, não é para ir levar mensagens de encorajamento simples e puramente, né? É para ir pregar o evangelho. O evangelho fala de morte ao que está em falta, né, ao iníquo. O evangelho fala de uma punição ao que não está de acordo com a justiça de Deus, né? Mas o evangelho fala de uma remissão, né? O evangelho fala de um sangue que redime o pior dos faltosos, né, o pior dos iníquos, e transforma ele em um filho de Deus, né, em alguém puro, né? Então, o evangelho precisa ser anunciado por todos e a todos. Todo que se diz cristão, que recebeu a graça de Cristo, é um pregador do evangelho, né? Ele pode ser um evangelista, separado pela igreja para levar o evangelho. Ele pode ser um missionário, separado pela igreja para transpor barreiras culturais, né, ir a outros povos, outras nações, pregar o evangelho. Mas ele pode ser um crente que vive a vida comum, né, a vida cristã comum, no seu lar, no seu trabalho, que ainda assim prega o evangelho, né? Ótimo. Professor, concluindo a nossa lição, eu vou terminar com um pensamento aqui extraído da própria lição. E a gente fecha aqui. Se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Tem uns textos aqui, né, a respeito do trabalho de Paulo, né, ele fala dessa imposição em 1 Coríntios 9, verso 16, e em Atos 9:15 é dito que ele, Paulo, havia sido um vaso escolhido para levar o nome de Cristo diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Em Romanos 1:14, em Gálatas 1:15, fala de um trabalho especial, né? Atos 13:2 também, de um trabalho especial que é levar o evangelho. E nessas passagens de Romanos 1:14 e Gálatas 1:15, a verdade expressa ali é que seria impossível fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho sem se rebelar diretamente contra Deus. Essa ideia de rebelião que a gente está falando aqui, né, tem essas bases, né, de Romanos 1:14, Gálatas 1:15. Porque sendo algo tão especial para Deus, né, é algo que não deve ser negligenciado de forma nenhuma, porque na medida que essa negligência toma volume, né, ela recebe tons de rebeldia, de rebelião, né?
no sentido de só por não fazer, você está declarando guerra contra o próprio Deus, você está se levantando contra o próprio Deus, porque é a vontade dele que a gente pregue, é a vontade dele que a gente demonstre a salvação de Cristo de alguma maneira, mesmo que seja sem falar nada, né? Então é o mínimo que a gente pode e deve fazer, né, para não incorrer nesse pecado de rebelião. Muito bom. Professor, obrigado por hoje. Amém. Próxima lição é a última do trimestre, nós vamos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Vai apertar um pouquinho mais em relação a esse propósito de hoje, tá? Pois é. Obrigado por hoje. Ficamos por aqui com mais essa lição, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, e te fazemos um convite a estar presencialmente com a gente em qualquer uma das nossas igrejas, ADEC, Campo de Caratinga, espalhado em todo o município de Caratinga e a região próxima aqui. Você é o nosso convidado. As nossas lições são estudadas aos domingos, de 8 às 10 da manhã. E você será muito bem-vindo em qualquer uma das nossas igrejas espalhadas por toda a região aí. Deus te abençoe, Deus te guarde e voltaremos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.